Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto. No vídeo de hoje a gente vai apresentar os detalhes aqui de um projeto não autoral, Sanctuary House, né, a Casa Santuário, do escritório Feldman Architecture. A gente vai mostrar aqui algumas imagens, plantas, tudo para a gente entender melhor esse projeto, que está localizado na cidade de Palo Alto, lá nos Estados Unidos, né, no estado da Califórnia. Então, a gente quer mostrar um projeto aqui que é completamente diferente do que a gente vê até na arquitetura local brasileira. E a gente quer mostrar esse, um pouco desse mix, né, que ele tem de madeira, com a cor preta, com concreto, com piso também concreto. A gente quer mostrar aqui como esse projeto ele tinha como objetivo final acabar com a distinção entre a parte interna e a parte externa da casa. Então, a ideia dos clientes era justamente que essa natureza toda ela entrasse dentro da casa mesmo. Então, vamos começar aqui. Eu vou iniciar novamente pelas plantas para que a gente possa se localizar através da nossa conversa aqui. Vamos lá, essa é a planta do pavimento de acesso da casa. E o que a gente vai ter aqui inicialmente? A gente já tem uma garagem para veículos aqui. Depois a gente tem um espaço de lavanderia que vai dar acesso à casa principal. A gente também tem um acesso, ó, como se fosse uma casa de hóspedes no pavimento superior à parte da garagem aqui, tá bom? A gente ainda tem um quartinho de serviço aqui e depois a gente vai ter os outros elementos da casa. Lembrando que o acesso de pedestre ele vem por aqui, ó, ele vem pelo lado da casa e depois a pessoa chega por aqui, por esse hall, né, no número 2, e aqui a gente vai ter a parte mesmo onde a gente vai se deslocar para entrar na casa principal mesmo. Então, a gente tem nesse primeiro bloco aqui, a gente vai ter um escritório, um home office aqui, um banheiro social e também um outro quarto aqui, além de um lavabo que vai servir para atender toda essa área social da casa. Então é interessante porque o escritório fica bem na porta, né? A pessoa que tem uma visita por conta do escritório, uma reunião, pode ficar bem isolada, né, da parte social da casa, então isso também é interessante. E também tem a questão do lavabo, né? Pode utilizar o lavabo aqui. Esse quarto pode ser um quarto de hóspedes também, né? Para ser utilizado aqui de forma mais privativa em relação ao restante da casa. E aqui a gente vai ter os ambientes de estar. Lembrando que nesse ponto aqui a gente já vai ter um grande pátio, né? Nesse número 6 que já vai ter aquela característica, né, de não entender onde é dentro, onde é fora, né, isso aí já vai ocorrer de uma forma bem fluida aqui, como a gente vai ver nas imagens. A gente vai ter a sala de jantar, a cozinha americana, aquele esquema bem americano, tá, com todas os eletrodomésticos, fornos todos embutidos na marcenaria. A gente vai ter um trecho em pé direito duplo, trazendo uma janela seteira, né, na parte superior, que vai trazer mais iluminação e ventilação para esse ponto. Um living aqui e novamente essa parte ela se descortina por um pátio externo que vai dar para cá e vindo para cá a gente tem como se fosse, eles chamam de reading room, né, uma sala de leitura, que é uma antessala, um hall que antecede a suíte master aqui, onde a gente vai ter um closet, né, e um banheiro, né, com banheira, bacia sanitária reservada, duas cubas, chuveiro e o trecho aqui da suíte master voltada para esse jardim dos fundos que é tão interessante, né? Que é a parte mais bonita aí, é a parte verde da casa. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui a planta técnica, né? É aquela mesma planta que eu mostrei anteriormente. E aqui eu consigo mostrar o pavimento superior, né? Que é aquele como se fosse um quarto, né? É um apartamento de hóspedes aqui no andar superior, que vai ter um banheiro, né? Um dormitório, uma parte de cozinha, jantar e sala integrada aqui na parte superior da garagem, tá joia? Então vamos para as imagens do projeto, que eu acho que vai ficar melhor. Essa é uma imagem, né? A gente tem aqui um trecho com uma lareira externa, né? Com móveis externos também. A gente pode notar que a gente tem aquelas gradezinhas, né? Características de divisa, né? Entre vizinhos lá nos Estados Unidos, pintada na cor cinza aqui, quase preta. Um grafite bem escuro. A gente tem toda a vegetação correndo aqui, né? Caminhos naturais. Depois a gente tem aqui o trecho, como se eu desse um passo para trás, eu estou no living, olhando para a parte externa da casa e sentindo um pouco do pé direito duplo que está sobre a cozinha americana. Aqui é um trecho da suíte master, né? Então eu estou olhando da suíte master, aquela suíte que ocorre no fundo do lote, olhando para como se fosse de dentro para fora, né? Então a gente pode perceber que tem uma conexão completa entre interior e exterior nesse ponto aqui, muito bonito. E aqui a gente tem a parte da entrada. Outra característica interessante é o forro de madeira ocorrendo aqui e a parede em concreto aparente chipado aqui, bem interessante.
Aqui a gente consegue ver como se fosse a entrada de pedestre, a entrada para aquele hall que a gente falou anteriormente, que já tem um pequeno acesso também àquele pátio interno que dá para a área social da casa. E aqui que vai distribuir os fluxos, né, para o primeiro bloco do escritório e quarto de hóspedes, ali para a área social e para o pátio interno, e também depois para a suíte master e o jardim lá dos fundos. Uma outra imagem, né, da entrada de pedestres, que ela, como eu falei, ela vem pela lateral direita. Aqui é uma imagem da entrada da casa. A gente pode perceber que os blocos de concreto eles fazem divisa, né, entre esses grandes trechos. Aqui nesse ponto a gente tem um escritório, aqui em cima aquele apartamento que a gente falou para vocês, a entrada da garagem e o acesso de pedestres aqui pelo lado direito. Então a gente consegue ver, né, que a platibanda ela sai um pouco, gerando grandes beirais. A gente tem a parte do apartamento, depois tem um pergolado que depois vai dar no pé direito duplo daquela parte da cozinha americana, né? Aqui é quando você sai do hall de acesso e consegue, lá no fundo, né, você já consegue ver a porta para acesso ao jardim através da suíte master. Aqui é aquele reading room, né, aquela sala de leitura, que é um espaço reservado aqui com a bancada. A varanda, né, tudo no mesmo nível aqui, para realmente você não ter uma noção do que é dentro e é fora. O living. Depois a gente tem outra imagem aqui do living para o pé direito duplo. Aqui é o pé direito duplo da cozinha. Então, o que é interessante, gente? A cozinha não é toda em pé direito duplo, né? Somente o meio. Logicamente, isso atrapalha um pouco, né? A parte da cocção, né? E tudo mais. Não consegue ter exatamente uma coifa, né, para a área da ilha, mas como é um espaço super arejado, iluminado, a gente acha interessante. A gente tem uma janela aqui também para parte da pia, tem a parte aqui do forno embutido, tem a parte do refrigerador embutido também. Então ficou bem legal. A mesa de jantar já ocorre logo na frente. Aqui um detalhe, né, de como as lajes, né, do pavimento elas saem um pouco, a casa ela não encosta o chão, né, não encosta na natureza do local. Aqui uma outra vista para a gente conseguir ver um pouco melhor aqui em cima a questão que a gente falou anteriormente da janela, né? Aquela seteira, que é uma janela mais alta, que traz iluminação, traz também um pouco do verde aí da região para essa parte. A gente acha interessante essa solução de cozinha também, né? Com madeira, os tons puxando um pouco mais para o grafite, característica forte aí dos países do hemisfério norte. Aqui uma outra imagem, né, da parte externa da casa, que a gente consegue verificar melhor essa questão das lajes que vem em balanço, né, o beiral que também sai da casa. Então a gente passa a ter essa parte de que a casa, né, ela pousa realmente no terreno, ela não chega e modifica o terreno todo. E aqui atrás a gente vai ter, né, nesse ponto onde eu estou com o mouse, é o home office, né, e atrás dessa parede seria a parte do acesso de veículos. Eu estou no acesso de pedestres olhando para a esquerda. Aqui uma outra imagem, né, que eu acho que é bem interessante. Eu acho que é uma imagem que eu já recebi de diversos clientes aqui do escritório, que é o quê? A parte como se fosse é como se fosse aquela parte, vou até deixar ela um pouquinho mais alta aqui para a gente poder ver. É como se fosse a parte da suíte master, que a gente vai ter o quê? A gente vai ter a parede de concreto, que vai dar a privacidade em relação ao living, né? Nesse ponto aqui. E nesse ponto aqui a gente tem um guarda-corpo, né? Como sempre, a laje ela vem, né, em balanço aqui, juntamente com o beiral. A gente não tem, a gente não vê a casa tocando no solo, né? Nesse ponto, que é interessante. E a gente tem a janela piso-teto, né? Que faz a conexão geral desse jardim com essa parte toda, né? Que a gente tem externa. Essa daqui é uma imagem também que eu recebo de muitos clientes quando a gente vai fazer uma reunião, né, de referência do que eles pensam, imaginam. Então a gente tem um pé direito duplo naquele trecho da cozinha. A gente tem aqui, né, a iluminação e ventilação que vem através dessa janela seteira, o beiral, né, que ele vem e se projeta na mesma largura das varandas. A gente tem o mesmo piso interno vindo para a parte externa também, o que gera, né, como a gente as esquadrias aqui, né, de alumínio da cor preta, elas correram, né, todas para um lado, então a gente gera uma conexão, a gente não tem a percepção do que é dentro e fora nessa casa, o que gera, né, uma ambientação muito melhor, é muito mais agradável, né, estar dentro dessa casa por conta disso. Aqui uma outra imagem mostrando um pouco aí, né, duas cadeirinhas, um uso para essa varanda aí, que é a varanda logo de acesso, né, da parte da área social. Aqui seria o acesso à casa, aqui é a parte social da casa com as salas integradas, né? Aqui é a vista da entrada da casa, que tem uma grande árvore aí na frente. Tem uma história essa árvore, não queriam retirar a árvore e tudo mais, então a casa foi afastada para os fundos.
né? Utilizaram, logicamente, um trabalho do escritório de paisagismo para gerar, né, mais conexão com a natureza, né? Deixar esse jardim mais especial ainda. E aqui a gente consegue ver o acesso de veículos, o acesso de pedestre pela direita. Aqui a gente tem o home office. E aqui em cima aquele apartamento, né? Que pode ser um apartamento de hóspedes, né? Que fica, tem uma área de cozinha, né? Estar e jantar completamente desconectados da casa principal. Aqui é aquela parte do reading room que a gente falou anteriormente, que seria uma sala de leitura. Só tem uma janela alta aqui, com uma seteira. É realmente uma conexão com um jardim de inverno aqui que eles têm, né? Como se fosse, gerando um jardim de inverno. A gente tem uma mesa, né? Uma marcenaria, ela é toda embutida aqui e fica realmente solta, né? Uma marcenaria bem minimalista. Deu para ver que com poucos traços, poucos elementos, eles conseguiram resolver tudo nesse projeto. Aqui é a entrada do hall de acesso da casa, então quando você entra, você já tem acesso ao jardim, à parede de concreto, aos elementos, né, de painéis de madeira, à iluminação natural, a vegetação da área externa. Então ficou bem legal, bem interessante, um projeto muito bonito. E aqui é um espaço, né, para poder tirar um sapato, para poder entrar em casa e tudo mais, aguardar, né, alguém que está chegando ou a hora de sair. Aqui uma outra imagem da suíte dos fundos, né? E a gente, como a gente falou anteriormente, é uma imagem que a gente já recebeu de alguns clientes, então é o beiral, né, na cor preta, o forro de madeira, os beirais, né, saindo, prolongando, né, a parte externa, assim, prolongando o que a gente percebe como área interna da casa também, a laje em concreto em balanço, as paredes em concreto aparente, nesse ponto aqui uma outra imagem mostrando uma geral aí da sala de estar, jantar e living, essa área toda integrada, que a gente vai ter acesso ao fundo à sala de TV, que é o living, ou a suíte master, ou a parte da cozinha, ou ao bloco do escritório, ou ao bloco da garagem ali na frente. Né? Aqui é uma outra imagem do fundo, a gente olhando o trecho do living e cozinha americana. A gente tem a parte toda ali, né, das esquadrias altas, que vão gerar iluminação e ventilação para esses ambientes, sem pé direito duplo ali, que gera uma iluminação muito legal para a parte da cozinha. E uma outra imagem em resumo aí da parte da parte toda que a gente tem de cozinha, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto. Esse projeto é Sanctuary House, né? A Casa Santuário. O escritório é Feldman Architecture. E a gente vai deixar todos os créditos aqui embaixo também na descrição, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto. E se você gostou, deixa seu like, compartilhe com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa e se inscreva no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima.